na semana passada, a gente começou a falar sobre binômio de Newton, foi isso? Fizeram aquelas questõezinhas que eu deixei? Horrível. Nós vamos fazer hoje, tá? Deixa eu abrir aqui a tela para a gente começar. Bom, olha só. A gente parou nessa tela, né? Onde eu mostrei para vocês o desenvolvimento de um binômio. Não foi isso? Então, eu deixei quatro questõezinhas aqui. Deixa eu ligar aqui minha caneta. 4 questões para vocês resolverem, certo? Tá aqui as 4 questões. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou responder uma e vocês respondem as outras, tá certo? Vamos trabalhando tempo, para poder fazer cada uma. Então, eu vou começar pela letra A. Então, o que eu estou dizendo que eu vou fazer? Eu vou fazer a letra A, depois eu dou um tempo para vocês responderem a letra B, e aí logo depois eu respondo também. Tá certo? Combinado? Então, vamos lá. O que eu pedi para vocês fazerem? O desenvolvimento desses binomiais, né? Eu disse a vocês que, para desenvolver binomiais, a gente sempre vai começar pelo número binomial, onde o numerador é a potência. Então, começa com 4. E o denominador vai ser sempre a linha 0. Então, começa com 4, 0. Tá certo? Vezes. As potências de x, elas são potências crescentes. Então, a gente começa com x. Quem é o x? O primeiro elemento, que é o próprio x. Então, x elevado a 0. As potências de A são decrescentes, tá certo? Então, quem é o A? O segundo elemento, que nesse caso aqui é 1. E aí esse 1 vai estar elevado a quanto? Ao N. Então, a 4, certo? No fim do desenvolvimento, eles vão se alternar. O X vai ter que terminar em 4 e o A vai ter que terminar em 3, tá certo? Então, vamos lá. Mais 4 sobre 1. Só para vocês relembrarem, foi isso que a gente fez aqui, certo? Deixa eu consertar aqui, né? Potência de x decrescente, como eu disse, né? E as de A crescente. 4 e 1 vezes x elevado a 3 vezes 1 elevado a 1. Se você quiser conferir, para ver se está indo certo, a soma desses dois expoentes aqui sempre tem que dar o numerador, né, a potência, no caso, do binômio, tá certo? Mais 4 sobre 2 vezes x elevado a 2 vezes 1 elevado a 2, mais 4 sobre 3 vezes x elevado a 1 vezes a elevado a 3, mais 4 sobre 4 vezes x elevado a 0 vezes 1 elevado a 4. Tá certo? Então, no desenvolvimento ele está pronto já. Agora, se eu der um binomial e eu pedir para você determinar a equação após o desenvolvimento, então eu estou dizendo que você vai ter que resolver, tá certo? Mas normalmente as questões pedem somente para você desenvolver o binomial. Beleza? O que a gente vai perceber? De novo, vou mostrar esses detalhes, tá?
a minha potência é 4, não é isso? Se a potência é 4, lembra que eu disse para vocês, no desenvolvimento do binomial, o número de termos desse desenvolvimento vai ser sempre o expoente mais 1. Então, eu estou afirmando que eu tenho que ter aqui 5 termos. Vamos conferir que tem 5? 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Então, na letra B, se tem 5, vai ter que ter 6 elementos no desenvolvimento. Tá? Outra coisa que a gente precisa entender. No desenvolvimento do binomial, a gente sempre vai terminar com x elevado a zero. E isso aqui significa para a gente que quando x está elevado a zero, a gente tem um termo independente. Certo? Tranquilo, gente? Dúvidas? Alguma dúvida, gente? Bora, pessoal. Beatriz, Júlia, Ayla, alguma dúvida? Eu não entendi. Como? Eu não entendi. Certo. Não entendeu? Então eu vou explicar de novo. Olha só. O que você não entendeu? Tudo ou não entendeu essa explicação do fim? Não, do início. Então vamos lá, vou explicar de novo. A gente vai desenvolver o binomial. Desenvolver esse binômio aqui, certo? Para desenvolver esse binômio, eu vou sempre começar com números binomiais. Quem são os números binomiais? Vou marcar aqui, ó. Isso aqui é um número binomial. Isso aqui é um binomial. Binomial, binomial, binomial. Esses binomiais aqui, eles estão lá naquele triângulo de Pascal que a gente viu na aula passada, né? Então, aqui eu estou na linha 4, olha. Certo? Do triângulo de Pascal. O que a gente vai fazer? É sempre o expoente sobre zero. É o primeiro binomial que a gente vai calcular, é sempre esse, o expoente sobre zero. E aí a gente vai crescendo ele. Começou em 4 sobre 0, 4 sobre 1, 4 sobre 2, 4 sobre 3, 4 sobre 4. Sempre termina no expoente sobre ele mesmo, tá? Então, esses são os inícios de cada parcela do desenvolvimento. Quem é o segundo elemento dessa parcela? O x. E quem é o x? O x é sempre o primeiro númerozinho que aparece aqui, olha. Nesse caso aqui, é o próprio x. Então, eu vou sempre ter isso aqui, ó. X mais a. Tá? X mais a elevado a n. Então, o x é o próprio x. Por isso que eu coloquei aqui, ó. X. Então, o x, ele sempre começa com a sua potência igual ao do binomial. Então, se aqui a potência é 4, aqui também vai começar com 4. Potências de x são decrescentes. Vou colocar aqui essa outra observação, tá? As potências de x são decrescentes. Então, começou em x elevado a 4. A outra parcela vai ser x elevado a terceira. Não é decrescente? Até chegar em zero. X ao quadrado, x elevado a 1, até chegar aqui no último, que é x elevado a zero. Tá certo? Outra observação. As potências de A, aqui, ó. As potências de A são crescentes. Então, a gente percebe, olha, quem é o A é o número que vem depois do X. Nesse caso aqui é 1. Então, ela começa no zero e vai até o próprio expoente. Tá? É só você lembrar disso, que na primeira potência, o X está elevado ao numerador, o A está elevado ao denominador do binomial. Aqui, ó, 4, 0. Tá? E aí ele tem que terminar
com x elevado a zero e com o valor de a igual ao numerador. Tá certo? Entendeu, Bia? Entendi, entendi. Aí vamos fazer o seguinte agora. Eu quero que vocês respondam a letra B. Tá? Olha para o que eu fiz na letra A e faz a letra B. Eu vou dar a vocês 5 minutinhos para vocês fazerem isso. Vamos lá. E aí, gente? Conseguiram fazer? Sim, Oi? eu fiz. A Bia já fez. Mais alguém já fez?
Eu vou responder, então, a letra B, tá? Aí vocês conferem, Bia, vê se acertou, né? Todo mundo dá aquela conferida, tá? Acompanha o passo a passo para ver se vai bater com o que você fez, certo? Então, vamos lá. Letra B. A gente tem na letra B, x mais 1 elevado a 5. Então, eu começo com o binomial de 5 sobre 0. Não é isso? Vezes x. Quem é x? O próprio x. Que vai estar elevado a quem? A potência 5. Vezes 1, que vai estar elevado a 0. Então, vamos lá. Mais, segundo elemento, quem é? Binomial 5 sobre 1. Vezes x elevado a 4, vezes 1 elevado a 1. Mais, terceiro binomial, 5 sobre 2, vezes x elevado a 3, vezes 1 elevado a 2. Mais 5 sobre 3, vezes x elevado a 2, vezes 1 elevado a 3. Mais 5 sobre 4, vezes x elevado a 1, vezes 1 elevado a 4. E, por fim, 5 sobre 5, vezes x elevado a 0, vezes 1 elevado a 5. Beleza, gente? Bia, acertou tudo direitinho? Sim, sim. Perfeito. Alguém tem alguma dúvida, gente, nesse desenvolvimento? E aí? Não, né? Então, copia aí rapidão a letra B, vou dar 2 minutos para copiar. E a gente vai fazer a letra C e a letra D. Bom, vamos lá, tá? Letra C e letra D. Vou fazer o seguinte. Não, pode fazer. Vamos lá. Letra C e letra D. Vou dar 5 minutos agora para fazer as duas, né, gente? Como a gente fez as duas primeiras, né? Vocês já viram como é que funciona nessas duas primeiras, já sabem fazer a partir da letra A e da letra B. Então, tem como fazer a letra C e a letra D um pouquinho mais rápido, né? Porque já tem a experiência dessa primeira, tá certo? Então, o que você vai fazer a partir de agora? Letra C, a diferença é só a potência, que está elevada a 7. Letra D, está elevada a 8. Até o binomial, ele está igual, né? Então, já facilita um pouquinho para vocês. Eu vou até fazer o seguinte aqui. Eu vou botar já um espaçozinho aqui na outra folha para a gente mudar esse binomial, tá certo? Então, vamos lá. 5 minutos para as duas, tá, gente? Façam as duas. E aí, depois eu já vou, quando eu for responder, eu vou responder as duas para a gente agora andar um pouquinho mais rápido, já que, teoricamente, todo mundo já está conseguindo fazer esse desenvolvimento, tá? Então, vamos lá.
Bom, gente, vamos lá, né? Todo mundo conseguiu fazer? Sim ou não? Sim. Então, vamos lá, letra C. O que a gente tem aqui na letra C? Começa com a potência 7, não é isso? Então, binomial de 7 sobre 0 vezes, quem é o x? Primeiro elemento, que é o x, elevado a 7, e o segundo elemento, que é o a, no caso aqui o 1, elevado a 0, não é isso? Então, esse é o primeiro termo, mais 7 sobre 1 vezes x elevado a 6 vezes 1 elevado a 1, mais 7 sobre 2 vezes x elevado a 5 vezes 1 elevado a 2, mais 7 sobre 3 vezes x elevado a 4 vezes 1 elevado a 3, mais 7 sobre 4 vezes x elevado a 3 vezes 1 elevado a 4, mais 7 sobre 5 vezes x elevado a 2 vezes 1 elevado a 5, mais 7 sobre 6 vezes x elevado a 1 vezes 1 elevado a 6. Por fim, 7 sobre 7 vezes x elevado a 0 vezes 1 elevado a 7. Beleza? Todo mundo entendeu, gente, como é que chegou até aqui? O pessoal que chegou depois na aula, está entendendo como é que está funcionando o desenvolvimento desse binômio? Bora, gente, preciso que vocês falem. Pedro Henrique, e aí? Só a Bia está falando, a gente precisa que vocês se pronunciem para poder facilitar a aula de vocês mesmos. Estão entendendo, né? Bom, então vamos lá. Letra D. Aí a gente tem, expoente é 8, então 8 sobre 0, né? Vezes x elevado a 8, vezes 1 elevado a 0. Mais 8 sobre 1, vezes x elevado a 7, vezes 1 elevado a 1. Mais 8 sobre 2, vezes x elevado a 6, vezes 1 elevado a 2, mais 8 sobre 3, vezes x elevado a 5, vezes 1 elevado a 3, mais 8 sobre 4, vezes x elevado a 4, vezes 1 elevado a 4, mais 8 sobre 5, vezes x elevado a 3, vezes 1 elevado a 5, mais 8 sobre 6, vezes x elevado a 2, vezes 1 elevado a 6, mais 8 sobre 7, vezes x elevado a 1, vezes 1 elevado a 7.
Por fim, 8 sobre 8 vezes x elevado a zero vezes 1 elevado a 8. Está aí o desenvolvimento do nosso binomial. Beleza, gente? Entenderam, né? Como já fizeram, alguns não se pronunciam, não vou nem demorar, já vou passar para o próximo. Beleza? Olha só. O que eu quero fazer aqui? Eu vou mudar agora esse binomial. Fez até a letra D, vou chamar agora de letra E. Essa é a letra E. E aqui eu vou botar y mais x elevado a 5. Vamos lá, gente. Eu quero que vocês resolvam esse agora. 3 minutos. Vocês já estão craques.
Bom, vamos lá, né, gente? Olha só. Só para lembrar que todo binômio tem a forma. Vou colocar aqui embaixo, olha. X mais A elevado a N. Essa é a forma de um binômio. Certo? Por que eu estou falando, enfatizando nessa forma? Porque você vai perceber agora que quem é X? X é o Y. Quem é A? A é X. Então, para a gente não se confundir, achar que quando eu falei nos exemplos anteriores que a potência de X ela é decrescente, você tem que colocar obrigatoriamente o X. Não. O X é sempre o primeiro elemento do binomial. O A é sempre o segundo elemento, tá? Então, vamos começar. Começa com o binomial de 5 sobre 0, vezes x. Quem é x? Y, que está elevado a 5. Vezes A, que é o x, que está elevado a 0. Mais 5 sobre 1, vezes y elevado a 4, vezes x elevado a 1. Mais 5 sobre 2, vezes y elevado à terceira, vezes x elevado a 2. Mais 5 sobre 3, vezes y elevado ao quadrado, vezes x elevado à terceira. Mais 5 sobre 4, vezes y elevado a 1, vezes x elevado a 4. Mais, para finalizar aqui, 5 sobre 5, vezes y elevado a 0, vezes x elevado a 5. Beleza? Tranquilo, gente? Deu para entender aí a diferença, né, da posição? Então, cuidado que isso acaba sendo uma casca de banana na hora de você resolver uma questão, tá? Quem é X, quem é Y, a gente tem que tomar cuidado com isso. Beleza? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não, né? Então vamos para o próximo ponto. Olha só. Termo geral. O termo geral ele é uma fórmula que vai levar você a desenvolver um termo específico do desenvolvimento. Então, imagina só, eu tenho aqui o desenvolvimento de 2x mais 3 elevado a 7. Já pensou se você tivesse que fazer todo o desenvolvimento para depois dizer quem é o quarto termo? Ah, Paulo, mas é fácil. 4 termos só vão ser 5 elementos, dá para fazer. Tá. E se eu quiser saber quem é o centésimo termo? Você vai fazer o desenvolvimento de 100? Não. Então, o caminho mais fácil é você aprender a formulazinha, tá, de termo geral. Então, TP mais 1. Esse P mais 1 aqui é o termo, tá? É o termo. Que, nesse caso aqui, quarto termo. Se é o quarto termo que eu estou querendo saber, então significa dizer que P mais 1 é igual a 4. É uma equaçãozinha, né? Então, quem é P? P é 4 menos 1. Logo, P vai ser igual a 3. Então, no meu desenvolvimentozinho, tá vendo que tem P aqui na fórmula? Eu vou saber que o P é 3. Agora, isso quando eu digo qual é o termo. Tem questão que não fala qual é o termo, que a gente vai ver mais na frente, tá? Ele só fala de, por exemplo, termo independente. O termo independente, eu não sei quantos termos tem. Depende, todo desenvolvimento tem o termo independente, que é o último. Mas se eu não disser quantos termos tem, não tem como você
determinar quem é P no começo. Você vai precisar fazer isso depois, tá certo? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Vou desenvolver o termo. Olha. A fórmula TP mais 1 é igual ao binomial de N sobre P. Quem é N? N é o expoente. Quem é P? A gente encontrou. Vezes A. Quem é A? O segundo termo. Quem é X? O primeiro termo. A elevado a P, X elevado a N menos P. Então, vamos resolver isso aqui, tá? Então, olha só. Eu quero saber quem é o quarto termo. Então, T 3 mais 1 é igual a N, que é 7, sobre P, que é 3, vezes, quem é o A? É o 3, que vai estar elevado a P, que é 3, vezes X, quem é o X? O X é 2X, que está elevado a N, que é 7, menos P, que é 3, tá? Então, vou fazer um detalhezinho aqui no cantinho, olha. Quem é o binomial? Que isso aqui é importante para a gente, tá? Quem é o binomial de 7 sobre 3? O binomial de 7 sobre 3 é 7 fatorial sobre 3 fatorial, 7 menos 3 fatorial. Não é isso? Então, a partir daqui, o que a gente vai fazer? Vou desenvolver o fatorial, né? É 7 fatorial sobre 3 fatorial e 7 menos 3, 4 fatorial. Desenvolvendo isso daqui, a gente tem 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 3 vezes 2 vezes 1 e 4 fatorial. Fatoriais iguais, o que a gente faz? A gente corta, não é isso? Aqui eu posso simplificar. Quanto é 3 vezes 2 vezes 1? 6. Então, eu posso cortar esse daqui com o 6. Logo, o binomial de 7 sobre 3 é igual a 7 vezes 5, 35. É o que eu vou colocar no meu desenvolvimento. Então, T, 3 mais 1, 4. Quarto termo, que é o que ele está pedindo, tá vendo? É igual ao binomial de 7 sobre 3, que a gente encontrou, a gente acabou de encontrar ele, não é isso? Que é 35, vezes 3 elevado à terceira. Gente, quanto é 3 elevado à terceira? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 dá 27. Vezes, aí aqui eu tenho, olha, 2x elevado a 7 menos 3. Então, é a mesma coisa dizer que tem 2x elevado a 4, tá? Aí, olha só o que você vai fazer agora. T4 é igual. Gente, quanto é 35 vezes 27? Dá 945. Vezes, aqui a gente tem um produto, né? 2 vezes x. Então, tem uma propriedade da potência para esse produto aqui. Por quê? Porque o produto é que está elevado a 4. Significa dizer que cada termo do produto está elevado à mesma potência. Então, é como se eu tivesse aqui 2 elevado a 4 vezes x elevado a 4. Tá certo? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu passar aqui um espacinho para a gente continuar aqui em cima. T4 é igual a 945 vezes... Quanto é 2 elevado a 4? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, vezes 16. Vezes x elevado a 4. Então, 945 vezes 16, significa dizer que T4 é igual a 15.120 x elevado a 4. Essa é a nossa resposta. A maioria das questões, gente, a maioria das questões de vestibular
ela não pede para você desenvolver o binômio. Ela fala sobre um dos termos do binômio. Então, é muito mais importante você aprender isso daqui, tá certo? Porque é o que normalmente aparece nas questões vestibulares. E olha que esse assunto nem aparece tanto porque é muito fácil, tá? Então, copia aí para poder a gente fazer mais algumas coisas. Beleza? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida, né? Bom, gosto de ver assim. Significa que eu posso cobrar na prova. Já deu para perceber que a gente vai ter que ser bom em matemática básica, né, gente? Propriedade da potência, então, topado. Também radiciação, viu? Volta e meia tem questão que aparece raízes, que a gente precisa saber. Posso passar, gente? Sim ou não? Sim. Então, vamos lá. Pode, pode. Olha só. Soma dos coeficientes. Toda questão que pedir para você para calcular a soma dos coeficientes de um binômio, no desenvolvimento do binômio, você vai pegar e vai atribuir às incógnitas sempre o valor de 1, tá? Então, aqui, ó, você vai chamar x de 1 e y de 1, independente de quais sejam as incógnitas. Então, o que, que você vai ter? Você vai ter 2 vezes 1 mais 3 vezes 1 elevado a 5. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. Elevado a 5. 2 mais 3, 5. Então, 5 elevado a 5 dá 3.125. Toda vez que falar de soma dos coeficientes, é só isso que você vai fazer, tá? Chama as incógnitas, todas elas, de 1. Fácil isso, né? Copiaram? Entendeu? Vamos lá, 2 minutinhos aí para vocês copiarem, tá? Antes da gente ir para mais exemplos. Independente das letras ser diferente, é sempre assim, vai ser um, né, Paulo? Independente das letras serem diferentes.
Pronto, vamos lá? Olha só. Tem aí. Qual o termo médio no desenvolvimento de x mais 2 elevado a 6? Então, olha que eu estou querendo saber quem é um termo. Se eu estou querendo saber quem é um termo, não vou desenvolver todo o binomial. Se você quiser desenvolver, pode desenvolver, tá? Só que vai ter hora que a potência é muito grande e vai ficar difícil, tá? Mas se quiser fazer pelo desenvolvimento, também pode fazer. Mas qual é o termo médio? Então, o termo médio é exatamente quem está no meio. Concordam comigo? E aí, vamos lá. Quando a gente fala do desenvolvimento de um binomial, se a potência aqui é 6, quantos termos eu tenho no desenvolvimento dela, gente? E aí, pessoal? Tenho 7 termos. Quando eu desenvolvo esse binômio, eu tenho 7 termos, não é isso? Eu vou botar aqui, ó. Olha só. Termo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 7 termos. Gente, quem é o termo que está no meio? Eu vou contar aqui. Ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O termo que está no meio é esse daqui, né? Então, aqui, primeiro, segundo, terceiro, é o quarto termo que está no meio. Logo, eu vou fazer o quê? Eu quero saber quem é o quarto termo. Então, o termo médio é o quarto termo. Então, eu vou aplicar naquela fórmula que a gente acabou de ver, né, do termo geral, eu vou aplicar em cima disso aqui. Qual é a fórmula, Paulo, que eu não lembro mais? P mais 1 é igual a N sobre P vezes A elevado a P vezes X elevado a N menos P. Vamos lá, gente. Resolvam isso para mim. Vou dar 5 minutinhos para vocês. Se alguém se enganchar, fala, tá, gente?
Pronto, gente, vamos lá? Alguém conseguiu responder? Sim ou não? Não. Então, vamos lá. Vou responder e aí você vai acompanhando para ver o que deu errado, tá? Primeiro, vou puxar aqui já o espacinho aqui no cantinho. Se eu estou falando do termo médio, e a gente viu que o termo médio ele vai ser o quarto, não é isso? Então, significa dizer o quê? Que P mais 1 da fórmula vai ser igual a 4. Então, P é igual a 4 menos 1, logo P vai ser 3. Paulo, é sempre 3? Não. Cada questão é uma questão diferente, tá? Isso aí é coincidência. Então, vamos lá. T, 3 mais 1, é igual. Expoente, quem é o expoente? 6. 6 sobre 3, vezes A. Quem é o A? É o segundo elemento, é 2. Que está elevado a P, que é 3, vezes X, que é o X, o próprio X, que está elevado a 6 menos 3. Então, T4 vai ser igual binomial de 6 sobre 3. Então, o que a gente vai fazer? Binomial de 6 sobre 3. Vou pôr ele aqui um pouquinho mais abaixo. Vamos fazer esse cálculo também. Binomial de 6 sobre 3 é igual a 6 fatorial sobre 3 fatorial, 6 menos 3 fatorial. Então, isso aqui vai ser 6 fatorial sobre 3 fatorial e 3 fatorial. Desenvolvendo, o que a gente vai ter? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 vezes 2 vezes 1 e 3 fatorial. Fatoriais iguais, o que a gente faz? A gente corta. Cortei. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, então eu posso cortar com esse 6 aqui. Logo, o binomial de 6 sobre 3 é igual a 5 vezes 4, 20. Beleza. Já vou colocar isso aqui na minha resposta. Então, aqui é 20 vezes. Quem é 2 a terceira? 8. Vezes x elevado a 3. Certo? Então, o que a gente vai fazer agora? T4 é igual a 20 vezes 8, 160, x elevado a terceira. Beleza, gente? Dúvidas? Não, agora eu entendi. Então, copia aí para a gente para a próxima. Um minutinho para copiar, tá? Vamos lá? Olha só. Determine o termo independente de x no desenvolvimento de x mais 1 sobre x elevado a 10. Então, olha só. Nesse caso aqui, a gente já tem um trabalhozinho maior. Eu mesmo já vou responder, porque a gente tem que se preocupar com isso, tá? Primeira coisa. Quando é que o termo é independente, gente? Me lembrem aí. Quando é que eu tenho termo independente?
Agora, gente. Quando for um termo que esteja só. Quando for um termo que esteja só. Mas o termo ele não está só. Não é... Vamos melhorar um pouquinho essa resposta. Não é que o termo está só. É quando o x ele está elevado a quanto? A 1. Não. Elevado a 0. Não é isso? É por isso que ele fica só. Porque todo número elevado a 0 não dá 1. Então, x elevado a 0 é 1. Por isso que o x some, tá? Então, o termo ele é independente quando x está elevado a 0. Tá? Então, vamos lá. T, P mais 1 é igual a N sobre P vezes A elevado a P vezes X elevado a N menos P. Só tem um probleminha aqui. Quando é que o termo vai ser independente? No último termo. Certo? Então, eu não sei quem é P. Eu poderia até dizer, né? Já que eu estou vendo que aí eu tenho 10 elementos, então o último termo é o 11. Não é verdade? Mas aí eu vou fazer o seguinte. Eu tenho T, P mais 1, vai ser igual. Vou substituir logo o que eu tenho, tá? Aqui, ó. 10 sobre P vezes A. Quem é A? A é o segundo elemento que aparece, né? Então, é 1 sobre X, que está elevado a P, vezes X. Quem é X? O próprio X, que está elevado a 10 menos P. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Esse 1 sobre X, eu posso inverter ele, não posso? Se eu posso inverter, eu vou fazer isso. Então, T, P mais 1 é igual a 10 sobre P vezes 1 sobre X é a mesma coisa de X elevado a menos 1, que está elevado a P, vezes X elevado a 10 menos P, tá? Então, T, P mais 1 é igual a 10 sobre P vezes, aplicando aqui a propriedade da potência, potência de uma potência conserva a base é x, e multiplica os expoentes. Menos 1 vezes P dá menos P, vezes x, que está elevado a 10 menos P. Só que aqui eu também tenho propriedade da potência, não tenho? Produto de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, T, P mais 1 é igual a 10 sobre P vezes, conserva a base e soma os expoentes. Então, eu tenho 10 menos 2P. Certo? Beleza. Então, o que eu vou fazer agora? O x está isolado aqui. O que eu quero é que esse cara aqui ele seja um termo independente. Então, para ele ser um termo independente, esse x que está elevado a 10 menos 2p, na verdade, ele teria que ser elevado a 0. E quando a gente faz isso aqui, a gente tem o quê? Tem uma igualdade exponencial. O que a gente faz quando tem uma igualdade exponencial? Bases iguais a gente corta. Então, eu vou cortar esse cara com esse daqui. O que sobrou? E 10 menos 2p é igual a 0. Então, menos 2p vai ser igual a menos 10. Vou passar o 10 para o segundo membro, né? Ou seja, 2p é igual a 10. Logo, p vai ser 10 sobre 2. Então, p é igual a 5. Ah, já sei agora. Já sei quando é que eu vou ter quem vai ser esse p. Então, eu posso substituir na minha equação agora p. Aonde tiver p, eu vou colocar esses 5. Então, agora eu posso continuar a minha questão. T,
5 mais 1 é igual ao binomial de 10 sobre 5 vezes x elevado a 10 menos 2 vezes 5. Então, T6 é igual. Aí a gente precisa calcular. Quem é o binomial de 10 sobre 5? Deixa eu ver se eu consigo aqui um espacinho, tá? 10 sobre 5 é igual a 10 fatorial, né? 10 fatorial sobre 5 fatorial, 10 menos 5 fatorial. Então, isso aqui vai dar 10 fatorial sobre 5 fatorial e 5 fatorial, tá? Que é a mesma coisa de que 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e 5 fatorial. Fatoriais iguais, a gente corta. Então, eu vou cortar esse 5 com esse 5 aqui. Então, o que dá para a gente simplificar? Eu posso dividir 10 por 5, eu posso dividir o 9 por 3, o 8 por 4 e o 6 por 2, tá? Então, olha só. 10 dividido por 5 dá 2. 9 por 3, 3. 8 por 4, 2. 7 eu não dividi por ninguém. 7 por 2, 3. É isso? Então, o que a gente tem aqui como resposta? 2 vezes 3, vezes 2, vezes 7, vezes 3. Dá 252. Então, T6 é 252 vezes x elevado a 10 menos 10. T6 é igual a 252 vezes x elevado a 0. Essa é a nossa resposta. Beleza, gente? Agora o bicho começa a pegar um pouquinho, né? Aí, tipo, sempre vai ter que. O resultado tem que dar elevado a 0, né? Quando for o termo independente. Se é o termo independente, tem que estar elevado a 0. Então, a dica é, sempre que ele disser para você isso aqui, olha, determine o termo independente. Aí você já sabe. Se ele pedir o termo independente, eu vou pegar o x isolado. Olha que eu tenho x aqui, né? Nesse pedacinho aqui, eu tenho x aqui, não tenho? Eu não posso ter mais de um x na equação. Eu só posso ter um x. Então, eu vou desenvolver a minha equação até deixar ele sozinho. Tá vendo que ele aqui ficou sozinho? Só tem esse x. Agora sim. Quando ele estiver sozinho, eu tiver aplicado todas as propriedades da potência nele, aí eu vou igualar ele, aqui, ó, ao x elevado a 0. Foi o que a gente fez. Tá certo? Eu desenvolvi a minha equação até isolar o x. Eu passei a ter x elevado a 10 menos 2p, certo? Entendeu até aqui, né? Aí o que eu fiz? Peguei esse cara aqui, x elevado a 10 menos 2p, olha ele aqui de novo, em cima, e igualei a 0. Então, aí esse é o caminho. É a gente fazer isso para saber, para descobrir quem é o P. Tá certo? Toda vez que falar em termo independente, você vai fazer isso. Toda vez. Dúvidas? Não entendi agora. Bom, gente, então, tira uma fotozinha aí, tá? Que a gente vai finalizar a aula, certo? Na próxima aula, eu vou trazer mais questões para a gente responder bem muito, tá? Ficar bem afiadozinho nesse ponto aí. Beleza? Tranquilo? Beleza. Tranquilo. Então, gente, tchauzinho, tá? E até a semana que vem. Valeu? Oi?